você ligado aqui no programa, você ligado no nosso canal, tudo bem com vocês? Obrigado aqui, mais uma receita. Essa receita, eu confesso, eu vou tentar fazer, porque eu recebi essa receita pelas redes sociais, uma seguidora do nosso canal mandou essa receita meio que me desafiando a fazer, porque seria muito simples esse pão de mandioca. Então, lembrando que eu não fiz, eu não testei antes, nós vamos ver no que vai dar essa história. É um pão com mandioca. Para preparar essa receita, que eu recebi através... Cida, obrigado aí pela receita que você mandou pra gente. Nós vamos precisar aqui de 1 kg de farinha de trigo, 2 xícaras de mandioca cozida. Eu cozinhei a mandioca e coloquei ela em pedaço ainda na xícara para fazer a medida aqui. 300 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, um ovo que nós vamos utilizar para pincelar esse pão, um envelope de 10 gramas de fermento em pó seco, uma xícara de óleo de soja, uma colher de sal. Isso é o que nós vamos precisar para preparar esse pão. Agora vamos mão na massa. Bom, o primeiro passo aqui, nós vamos com os produtos aqui, o líquido. Vou começar com o óleo de soja, depois eu vou ver com o leite. Tudo aqui no liquidificador. Vou colocar o açúcar, o sal, o fermento e a mandioca. Vou colocar os pedaços aqui da mandioca. Mandioca cozida, só na água. Pronto. Agora eu vou bater isso aqui. Ele fica bem pastoso. Olha aí, ó. É um creme que fica bem pastoso. Eu vou tentar aqui. É assim mesmo. O importante aqui é misturar tudo, né? Tá aí, ó. Bateu. O creme ficou bem pastoso. Agora, o que eu vou fazer? Colocar esse creme aqui numa vasilha. Ele fica meio grudento por causa da mandioca. Aqui, eu vou dar uma dica para você que a Cida me ensinou. Como ficou um pouco grudado aqui no fundo, você vai colocar uma meia xícara, um pouquinho de água, menos que meia xícara, só um pouquinho para a gente reaproveitar esse restinho. Pode ser água normal mesmo, dá só um pouquinho, só para a gente aproveitar aqui. Só mesmo para a gente aproveitar, né, o restinho que ficou aqui no copo, por causa da mandioca, ele fica meio grudado mesmo, só isso aqui. Então, tá aqui a nossa mistura. Bom, agora aqui nós vamos acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Vamos colocar aqui um pouco e aí a gente vai mexendo para que a farinha de trigo incorpore no nosso creme de mandioca. Tem que ir colocando aos poucos porque senão fica seco ou mole demais. A gente vai ter que ir colocando farinha e amassando bem até a gente conseguir que ele desgrude aqui da vasilha. Lavando as mãos, porque a partir daqui nós vamos fazer isso aqui, ó. Com a mão mesmo. Vamos sovar aqui essa massa. Aí tá mole. Então vamos colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Mas cuidado, porque senão fica seco aqui o nosso pão, a nossa massa de pão. E aqui a gente vai esfregando até que ela fique bem lisinha e solte aqui da vasilha. Ainda pode colocar mais farinha de trigo aqui porque ainda tá mole. Porque depende da umidade da farinha, depende de vários fatores aqui. Por isso que não pode colocar o quilo de farinha inteiro, né? Aqui eu acho que ainda vai poder colocar mais um pouquinho de farinha de trigo ainda. Isso aqui é mão na massa mesmo. Que a massa tem que ficar
mais firme. Vamos lá. É mão na massa mesmo. Aqui já começa a soltar da vasilha, então quer dizer que já está quase do ponto da gente levar para descansar essa massa aqui. Aí ó, já começa a soltar bem aqui da vasilha, então isso quer dizer que já está no ponto bacana aqui. Olha aí, ó, já solta da vasilha com facilidade. Agora, nesse ponto aqui, o que eu vou fazer? Agora eu vou limpar essa pedra e vou dar uma sovada na massa aqui nessa pedra. Vou reservar isso aqui. Vou limpar essa pedra para a gente sovar um pouco o pão aqui nessa pedra. Bom, já limpei a pedra. Vou fazer o seguinte, vou polvilhar um pouquinho aqui de farinha de trigo. Vou trazer essa massa aqui para a pedra e vou sovar um pouco aqui. Pode sovar bem. Se caso você perceber que começa a se soltar ou grudar um pouquinho, só polvilhar um pouco de farinha de trigo e chega no ponto. Aí, ó, como a gente abriu a massa e começou a pregar um pouquinho, vamos mais um pouquinho aqui de farinha de trigo. A massa tem que ficar, como a gente está abrindo a massa aqui, ó, isso é normal, né? A parte interna não estava ainda no ponto. Vou mais um pouquinho aqui. Aí, ó, não está grudando mais, então significa que chegou no ponto ideal. Se ela estivesse grudando ainda, era só ir acrescentando farinha de trigo aos poucos até chegar no ponto. Se estivesse grudando nas mãos, estivesse grudando na pedra, era só ir colocando mais farinha. Mas aqui está no ponto. O que nós vamos fazer agora? Vou pegar aqui, faz uma bola, né? Vou trazer aqui para essa vasilha. E vou cobrir por mais ou menos 30 minutos, 40 minutos para ela crescer. Então aqui agora é só cobrir e deixar descansar. Bom, vou usar um pano de prato, né, pano de prato limpo, vou cobrir aqui essa massa e deixar descansando por uns 40 minutos aqui. Bom, cerca de 40 minutos depois, nessa massa descansando, repare que ela aumentou, ela cresceu um pouco, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora enrolar o pão e deixar descansar mais um pouquinho. Vamos pegar essa massa. Eu vou fazer dois tipos, eu vou fazer dois formatos aqui para você ver. Nós vamos fazer formato de bolinha, né? E vou fazer um pão maior. Eu vou fazer um outro formato de pão. Vou abrir aqui com o rolo. Bom, e caso grude na pedra, você pode polvilhar com farinha de trigo, né? Que aí vai facilitar. Então aqui eu vou fazer o rolo. Essa parte da ponta para baixo. E vamos fazer aqui um cortezinho. E vamos deixar descansar também essa massa aqui antes de levarmos para o forno. Esperamos mais um pouco aqui, vamos ver. Olha aí, ó, cresceu um pouquinho. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pincelar, né? Tem pessoas que utilizam só a gema. Eu vou usar o ovo inteiro. Vou aqui quebrar o ovo. Eu vou usar esse utensílio aqui, ó, porque a clara, ela dá aquele brilho, né, que o pão tem, rosca, né? Então, quando você coloca só a gema, fica moreninho, mas não fica com aquele brilho. Então, a pincelada aqui, nós vamos levar para o forno o nosso pão e ver no que vai dar essa história aqui. Bom, meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vou trazer primeiro aqui os pães redondinhos e vamos ver como é que vai ficar, né? Vamos lá. Bom, agora, né, o nosso pão está aqui assado. Olha aqui, Flávio, como é que ele ficou. Olha, ficou com a cara boa, né? Lembrando que por ser um pão de mandioca, ele não vai ficar, né, sequinho igual um pão convencional, mas tá aqui, ó. Esse pão, ele tá escuro assim por causa do ovo, né, que nós passamos sobre ele aí. Olha aqui o outro.
Tá aí, né? O nosso pão de mandioca. Bom, o pão está quente ainda, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui pegar no papel. Olha como é que fica o pão aí, ó. Tá aqui o pão. Ficou bom, ele fica mais... fica bem macio aqui. O sabor é de um pão tradicional. Né? Apesar de eu ficar com uns pedacinhos da mandioca aqui, o sabor é de um pão tradicional. É um pão francês comum, mais adocicado um pouquinho. Mas é gostoso. Bom, vou fazer um teste aqui. Uma geleia de frutas. E como é que fica aqui. Experimentar então. Lembrando que tá quente ainda, né? Fica gostoso. É um pão gostoso esse aqui, viu? Tá aí, né? Então tem o pão. Você pode fazer ele de mais de um formato. Está aqui o pão de mandioca. Você pode fazer aí na sua casa, né? Meninado, lanche da tarde, café da manhã. É muito legal uma sugestão como essa, né? Obrigado aí pela audiência, para você que está aqui na TV, para você que está no nosso canal também. Além de curtir os nossos vídeos aí no canal, se inscreva também para você receber os vídeos, as novidades, né? Acione o sininho também para você ser alertado quando tiver novos vídeos aí. Valeu, até a próxima. Mais uma receita para você aqui na Cozinha com Loares Ferreira.